E aí, rapaziada, boa noite. Vamos ver a entrevista do Felipe e tô reagindo agora por quê, mano? Porque eu analisei o jogo. O Flamengo jogou com um time fraco, que um jogador do Flamengo paga a folha salarial toda do outro time. Então o Flamengo tinha que fazer o que fez. E podia ter metido mais. Vamos ver aí o que o Felipe vai falar sobre isso aí. Pra gente entender o que está acontecendo no Flamengo. Porque quando pega time mais forte, tá passando sufoco. Ainda mais quando pega time que faz uma linha de 5. O Flamengo não consegue ultrapassar a linha. Não vejo ninguém chutando de fora da área, irmão. É só cruzamento. Não tem um jogador, a não ser o Luiz Araújo, que tá no banco, que tem uma qualidade no chute de fora da área. Os outros jogadores não chutam, só faz gol dentro da área. Isso é uma coisa ruim para um atacante que não chuta de fora. Vamos ver o que o Felipe tem para falar sobre a situação aí, rapaziada. Vamos lá pro vídeo. Boa noite, parabéns pela vitória, Lucas Baier do Lance. Queria saber de você o quanto essa goleada e classificação muda o ânimo do Flamengo nesse início de temporada, ainda início de temporada, né? O Flamengo teve uma grande atuação contra o Sampaio Corrêa e também o quanto essa atuação do Pedro pode ser fundamental para ele começar o ano, né? Vem passando por um momento delicado, assim como a parte física de outros atletas também, quanto esses 2 gols podem ser importantes para ele. Obrigado. As atuações a nível individual são importantes para o jogador recuperar a confiança, recuperar sensações com bola, mas no meu caso eu preciso recuperar comportamentos coletivos e esse jogo serve muito para recuperar essas e corrigir esses pequenos detalhes que vinham se fazendo nos últimos jogos e que se fizeram em certa parte do jogo hoje um pouco, mas menos, porque como não temos quase tempo para treinar, as correções, maior parte são em vídeo, então já vi outro tipo de posicionamento na qual facilita bastante o jogo da equipe e com isso os jogadores jogam melhor, correm menos, mas principalmente recuperam sensações. Eles não esqueceram de jogar, eles sabem jogar, o futebol está dentro deles. São jogadores que ganharam com a camiseta do Flamengo, não podemos esquecer que faz um mês que esses jogadores foram campeões e querem muito continuar vencendo, e eles são os que mais estão sofrendo por esse momento difícil que a gente passou, ou estamos superando. Boa noite, Felipe. Aqui à sua direita, Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Na coletiva passada você tinha falado até que tinha sido um pouco injusto com o Everton Araújo por não ter dado tantos minutos, talvez, como ele merecesse nesse início de temporada. Hoje ele faz mais um jogo muito bom, coletivamente, individualmente, e eu queria te perguntar qual o espaço que o Everton Araújo tem nesse momento para os próximos jogos, como você pensa ele, num setor que é tão disputado ali, né? E se você me permite, se um jogo como esse também, contra um adversário que a gente sabe que é mais fraco, mas quanto serve para recuperar a confiança de jogadores que eram tão pressionados quanto o Royal e o Samuel Lina, que participaram de vários gols hoje e jogaram praticamente os 90 minutos em cima, o tempo que tiveram em campo em cima do adversário, participando de jogadas? Bom, o Everton, eu fico muito feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. E ele foi um cara muito cobrado e criticado, e para mim, na minha opinião, injustiçado durante muito tempo, e ele nunca deixou de trabalhar. Aliás, ao contrário, cada vez trabalha mais. E o futebol o devolve. Como ele dá tudo para o futebol devolve para ele. E um grande momento que ele está vivendo é muito em função disso, até o ponto de que hoje todo torcedor que cobrava tanto cada vez que ele era escalado, hoje cobra com que ele esteja escalado. E o mesmo serve para o Lino, para o Emerson Royal, todos eles são capazes de dar a volta, do mesmo jeito que o Everton deu, que o Wesley deu, que outros jogadores aqui, tantos, o Arão, talvez o que mais, deram essa volta por cima. É possível, depende do trabalho, de paciência e de que o treinador não desista deles. Enquanto eles são patrimônio do Flamengo, eu não desisto de ninguém e quero recuperar a melhor versão desses jogadores. Felipe, boa noite. Lucas Pessincola do Fla. É público que o Flamengo está atrás de um atacante central no mercado. E o scout analisou o nome do Marcos Leonardo e também do Richarlison. No seu estilo de jogo, para o seu time, você acha que o Richarlison se encaixa mais que o Marcos Leonardo?
Essa é uma pergunta para o nosso diretor de futebol. Contratação, eu sou o treinador, o jogador que coloquem na minha mão, eu tenho que fazer render e fazer o time funcionar. É simples assim. As contratações, claro que todos opinamos e dou opinião, mas o clube decide porque, repetindo, o treinador tem... O jogador que vem com muitos anos de contrato, e o treinador às vezes não fica, né, tanto tempo como os jogadores. Então, obviamente que o clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável por fazer esses jogadores performarem. Felipe, boa noite aqui, Sidão Marinho do Litoral News. Foi um resultado muito qualificado do Flamengo, mas um objetivo também atingido, né, de chegar às quartas de final do Carioca. Qual o impacto de um resultado tão elástico como esse, com a atuação boa de jogadores que vinham abaixo, para retomar a confiança da equipe? E em cima desse objetivo de chegar às quartas, já é um clássico contra o Botafogo, jogo único, vai ser na casa do adversário, antes da Recopa e para eles antes da pré-Libertadores. O que você projeta desse clássico entre dois dos últimos campeões da Libertadores? Primeiro, sobre a performance, como eu falei, os jogadores, para mim é muito importante ver comportamentos no campo, para os jogadores é muito importante recuperar sensações. O Pedro, por exemplo, ver o gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre os companheiros que jogam com ele, que eles se procurem. Por isso é tão importante esses jogos de pré-temporada, para que dê sensações para os jogadores, também guia para nós da comissão para poder corrigir erros e conectar essas conexões que se formam dentro do campo. Sobre o jogo do Botafogo ainda falta vitória, mas sem nenhuma dúvida que estamos diante de um Botafogo totalmente já em crescimento, com o David Ancelotti ano passado, que acabou muito bem, e com o Anselmi agora, que todo mundo sabe do grande treinador que ele é e do trabalho que ele fez nos clubes que ele passou, e dá para ver como o Botafogo está jogando de uma forma muito bonita de se ver. Felipe, boa noite. Parando por aqui essa entrevista porque ele falou dos pontos que eu queria, que é sobre os jogadores e o jeito que os jogadores estão. Mas tem uma coisa que ele não falou. Ele falou que não desiste de jogadores porque são patrimônio do clube. Até eu concordo com ele. Mas os jogadores que estão pedindo passagem também, eu acho que eles deveriam ter esse mesmo tempo que os jogadores que você quer recuperar tem, né, Felipe? Porque o Plata já, pra mim, não dá mais pro Plata nem pra ficar no Flamengo. Me desculpa. O Plata, tudo que ele tenta, ele erra. Ele tenta dar um drible, não consegue. Ele tenta partir pra cima do adversário, cortando por dentro, não consegue. Ele tenta ir na linha de fundo, dribla, erra. Tudo que ele tenta, ele erra. Agora, a balada do Rio tá lá direto. As baladas que tu encontra no Rio de Janeiro aí, tá direto em balada, rapaziada. Todo mundo vê. E na hora do futebol, de mostrar o bom futebol, não tá rendendo. Acho que o Felipe. O Luiz Araújo, na verdade, tá sendo injustiçado. Acho que é um jogador que era para ser titular absoluto. Porque tem qualidade. É driblador também, igual o Prata. Mas consegue acertar mais passe. E outra, tem um belo chute, cara, de esquerda de fora da área. Então eu acho que o Flamengo tá faltando isso. Às vezes a bola, pô, não tá chegando no gol, o cara que é decisivo ali chuta de frente o gol ali fora da área. É um diferencial, irmão. Você tem que estar tem que estar no teu time. Porque tu vai pegar um jogador não, posso falar assim, um técnico que bota 5 lá atrás, que nem foi contra o Corinthians. Claramente o Dorival fez isso, ele botou 5 atrás, 5 jogadores atrás da linha da bola. Então o Flamengo não chutou ao gol, cara. Desculpa, não chutou ao gol. Tu não viu o Flamengo chutar de fora da área. E isso atrapalha, mano. Isso tem que ter alguém, tem que ter um jogador, ou contrata um, que tem um chute bom de fora da área pra poder bater no gol, mano. Porque só ficar fazendo gol dentro da área, bom, tem hora que a bola não vai entrar. Então tem que ter esse jogador que chuta de fora da área, irmão. É isso, acho que eu vou ficando por aqui mesmo.
Essa daí, assim, é minha opinião. Se você curtiu, gostou, deixa nos comentários aí, segue o canal, que vai ter vídeo do Flamengo aqui todo dia. Tamo junto, tenha uma boa noite.